Meu amigo e minha amiga, agora sim, em a terceira e última parte da entrevista do Ricardo Araújo Pereira no programa Provoca, que é um programa extremamente importante aqui no Brasil. Muita gente assiste e é excelentemente conduzido pelo Marcelo Tassi, que é um cara muito culto, muito inteligente e também tem um senso de humor extremamente afiado. Então, se você não assistiu nem a primeira nem a segunda parte, eu recomendo que você assista antes de ter vindo aqui. Mas se você já assistiu, você é daqueles que acompanham o canal do Johnny do Carmo, já sabe que esse vídeo aqui é a continuação desses três. Então vem comigo e vamos lá, vamos assistir juntos. E depois você vai comentando também aqui as suas impressões. Durante o vídeo também eu vou falando algumas coisas, né, que eu acho pertinente. E é isso, tá? É uma continuação, então bora lá, porque eu tô muito louco pra ouvir isso. E agora, ó, enquanto você deixa o gostei aí, eu vou dar o play aqui para a última e derradeira parte da entrevista. Vem comigo. Já faz algum tempo, Bernard Shaw deu uma dica preciosa. Se você quer mesmo contar a verdade, faça as pessoas rirem, senão elas te matam. Meu convidado, o escritor e jornalista humorista Ricardo Araújo Pereira, parece seguir esse conselho à risca. E Ricardo, parece que houve um menino Ricardo, né, que descobriu, houve um dia assim que esse menino Ricardo descobriu o poder do riso. Teve um dia que você teve uma iluminação? Talvez... Sim, eu acho que a minha vida, se eu quisesse fazer uma espécie de biografia, eu diria que a minha vida começou em São Paulo, aqui. Em São Paulo? 20 anos antes de eu ter nascido, porque os meus avós, o meu avô e a minha avó, eram imigrantes portugueses aqui. Suspeito que eles tinham padarias. E o meu avô, com, sei lá, 40 anos, teve um infarto e morreu. Nossa. Subitamente, uma coisa inesperada. A minha avó voltou para Portugal e era uma daquelas viúvas que considerava que uma viúva não volta a casar e até talvez seja inapropriado que volte a rir. E essa é a mulher decisiva da minha vida. Eu passei a minha infância com ela e era a mulher mais importante, ainda hoje, é a pessoa mais importante da minha vida, no sentido em que me definiu aquilo que eu viria a ser, foi definido por ela. Você tentava fazê-la rir. Exato, é isso. Porque esse desafio, para uma criança, fazer rir uma pessoa, o riso parece alegria. Não é necessariamente, mas para uma criança engana. Sim. E ainda hoje eu acho que é isso que me agrada. Eu faço rir as pessoas por razões meramente egoístas. Primeiro porque me pagam, segundo porque eu gosto de ver o que acontece ao rosto de uma pessoa quando ela ri. E, portanto, essa tarefa de tentar fazer rir uma velhota circunspecta era uma coisa que eu levava a sério. Ela ria a contragosto, porque era perturbar uma postura que ela queria ter. E, portanto, quando eu, nas raras vezes em que eu conseguia, o que acontecia, ela fazia assim, não tens graça nenhuma. E muito rapidamente... De luto? De luto. De luto, sempre, né? Até muito tarde. A certa altura, a minha mãe e a minha tia conseguiram convencê-la que talvez fosse a altura... A hora de tirar o vestido preto. Mas preto até muito tarde. Que loucura. Nossa, cara, que história, hein? Que história essa, cara, maravilhosa. Né? Então, para fazer rir a avó, ele descobriu que ele tinha esse talento pro humor, né? Maravilhoso, cara, maravilhosa essa história aí, né? E a avó dele rindo quando ele conseguia, né? Indo e falando, não tem graça. Aí também sensacional, cara. Bacana, né? Baita história. Como que foi a sua infância em Lisboa? Boa, foi feliz. Na cidade mesmo? Foi. Eu era filho único, sou filho único e, portanto, um filho único tem de se entreter sozinho, lendo, fazendo essas coisas. E eu morava muito perto do estádio do Benfica, que como sabe, é o maior clube do mundo. Isso é uma obsessão de verdade ou você faz isso só para criar o riso? Não, quando o Benfica perde eu sinto que a culpa é minha. Há uma espécie de culpabilidade cristã que faz com que o Benfica perde o jogo e eu avalio como é que foram os meus últimos tempos, se eu mereço estar a ser castigado desta forma, se eu fui ríspido para alguém, se eu fui injusto.
a tentar perceber se é por isso que o Benfica perde. Eu soube só recentemente que você é filho de um piloto da TAP com uma comissária de bordo. Exato. É um amor que aconteceu no ar mesmo? Pelos vistos, sim, mas eu não tenho a certeza de ter sido concebido a essa altitude. Tá. Imagino que a Que companhia linda, aérea... uma história de amor, assim, de... Sim, aparentemente foi isso. Aparentemente. Não aprofundei aparentemente. essa questão. Filho único de um Sim. piloto com uma comissária. Exato. Sim, eles tiveram este e pensaram, é melhor não prosseguir. Você ganhou muitos presentes, brindes, aqueles brindezinhos. Muitos e mais. E ganhei a oportunidade de vir ao Brasil desde muito novo, porque havia essa facilidade de viajar. Vim cá, continuo a ter família cá, tenho primos aqui em São Paulo. E sim, tenho isso era fácil. Você, eu imagino, como um bom português, é católico, se formou na igreja católica? Teve uma eu sou ateu, mas eu andei em colégios de freiras, padres franciscanos, padres jesuítas e depois fiz a Universidade Católica. E foi perdoado? Os padres e as freiras, os meus pais nunca mentiam. No formulário de entrada dizia, o menino é batizado, os meus pais punham, não. E eles nunca fizeram nenhuma tentativa de fazer proselitismo, de me converter. Isso tem duas leituras, não é? Uma que é simpática, que é eles eram respeitadores da liberdade alheia. A outra não é tão boa, eles pensaram, não vale a pena gastar sacramentos neste selvagem. Pode ter sido essa. Mas... Uma pergunta interessante do Taz aí, porque a gente sabe que Portugal tem uma tradição católica extremamente forte, né? Essa tradição católica foi trazida para o Brasil também. Os portugueses, quando chegaram aqui, colocaram a religião cristã católica na nossa cultura, introduziram isso. É perfeitamente sabido que o rei de Portugal... enviou, né, e juntamente com o Papa, na época, enviou a ordem dos jesuítas para cá, para catequizar os indígenas e tudo mais, teve toda aquela coisa. Então, a cultura cristã brasileira, ela é, assim, graças à cultura católica, né, a ocupação católica no Brasil. Ocupação católica não, perdão, ocupação portuguesa no Brasil. O Brasil hoje... já não é mais tão católico, apesar de continuar muito cristão, e sim, existe a presença de outras religiões, de outras vertentes aqui, que não só a católica, existe uma forte presença das culturas africanas aqui também, nas religiões africanas, por exemplo. Mas a religião cristã ainda é muito forte, porém, a gente vê que as religiões evangélicas, neopentecostais, ganham muito espaço na cultura e na tradição religiosa brasileira, né? Você tentou? Não, nunca tentei. Eu não fui tocado pela fé. Nunca? Nunca. Nem uma certa dúvida? Nada. Você nunca confessou seus pecados? Nunca. Então aproveite agora. Não. Por acaso, às vezes, eu ponho-me a pensar no que diria ao padre se eu tivesse de ir à confissão para comungar e tal. Eu não tenho a certeza de querer partilhar com o padre esses detalhes. Sim. O fato de ser ateu já te causou algum constrangimento em Portugal ou não? Não, nada. É perfeitamente. Aliás, antes pelo contrário, eu sou sempre que alguém organiza um colóquio interreligioso em que está um muçulmano, um cristão e um ateu, eu sou o ateu de serviço que vai lá falar. Você está lá cumprindo a sua cota. A cota da ausência de fé. O seu lugar de fala, exatamente, né, de ateu e tal. Senhor, ajudai-me pois sua maneta. Obrigado, senhor, passou aqui uma borbulha. Obrigado, senhor, faz algo por mim, faz favor. Muito obrigado, eu estava-me a referir à lepra, mas também está bem. Não é fácil ser um Messias. Com esta vida atarefada, mal tenho tempo para cuidar do cabelo. Felizmente tenho... Fino da Galileia. Fino da Galileia, aroma do Rio Jordão. O gato fedorento, que é, enfim,
segundo vocês mesmos, um filhote de Monty Python, né? Sim, Influenciado exatamente. por Monty Python. E talvez um pai do Porta dos Fundos, que é o canal também como o de vocês no YouTube, né? Eu já reagi ao Gato Fedorento aqui no canal e eu falei na época justamente isso, que eu sentia uma semelhança com a Porta dos Fundos, muito parecido. Mas ao que me parece, o Gato Fedorento é anterior à Porta dos Fundos, né? Ele é bem mais antigo. Eu acho que a Porta dos Fundos pode ter tido uma influência do Gato Fedorento, por que não? Talvez, né? O Fábio Porchat, que ele é um dos criadores da Porta dos Fundos, e também ele aparece na maior parte dos vídeos dessas sketches, ele pode perfeitamente ter passado um tempo em Portugal e ter conhecido o Gato Fedorento e teve a ideia para o Porta dos Fundos. Já a influência do Monty Python também é bem visível. O Monty Python tinha um tipo de humor até às vezes muito nonsense, né? Aquele humor meio totalmente extravagante. E o Gato Fedorento também tem isso. Eu não tinha pensado nessa hipótese na vez em que eu reagi, que eu falei deles aqui, né? Mas faz sentido. Faz sentido, sim. Eles dizem isso muito simpaticamente, mas quer dizer, Porta dos Fundos é a Porta dos Fundos. A gente... Ficou gigante, né? Com certeza. Mas estão alinhados, concorda ou não? Sim, há uma afinidade, eu percebo que há uma afinidade. Eu sempre que estamos juntos, ainda agora estive com o Gregório, com o João Vicente, já falei, fizemos umas coisas juntos com o Tabet também. Sim. E claro que eu sinto que é o mesmo, digamos, é o mesmo comprimento de onda, não é? Há uma afinidade criativa. Sim. Só que eles têm um vigor, uma vitalidade muito impressionante. Agora você me chama de infantil, elogiou o seu amigo e me cuspiu. Você apontou os meus 40 de idade, eu disse tenha mais responsabilidade. Por que você me joga assim tão para baixo? Será que na sua vida eu não mais me encaixo? Fico nervoso, não sei mais o que fazer. Só falta algo que eu tenho que dizer. Vai tomar no c... Ingrato do c... Eu não sou seu capacho pra você zombar de mim. Toco fogo na floresta pra te ver queimar no fim. Fala do Gato Fedorento. Como surgiu esse negócio? Nós éramos roteiristas, os quatro, e tínhamos... Não apareciam. Não aparecíamos, exatamente. Escrevíamos para atores a sério. Já. E depois, a certa altura, nós pensámos... E se nós fizéssemos uma brincadeira? Se nós pegássemos nesses nossos textos, que às vezes até nem têm lugar na televisão a sério, porque são demasiado alternativos ou assim... Se nós fôssemos fazer essa brincadeira num canal de TV a cabo que tinha 10 mil espectadores, era o universo daquilo. E foi muito surpreendente para nós que aquilo extravasasse o universo do canal e até atravessasse o Gregório depois, muito mais tarde, disse-me, não, eu copiei o vosso DVD, dei para todos os meus amigos. Fez muito sucesso no Brasil e ainda roda por aí na internet. Muito bizarro. Eu agora estive em Paraty e havia brasileiros que me citavam... Do Gato Fedorento. Do Gato, sim. Que citavam rábulas de cor, coisas assim. Geralmente artistas que vêm aqui, eu digo, ele tem tantos seguidores no Instagram. Sim. Você não tem seguidores porque você não tem rede social. Exato. Cara. Como que você consegue existir? Provar que você tem uma vida, Como que você... Pergunta interessante, muito capciosa do Taz também, né? Cara, hoje em dia viver sem rede social é praticamente impossível, né? Sem celular a gente não faz mais nada sem o telefone, né? Celular, aqui no Brasil a gente chama celular, né? Em Portugal acho que é telemóvel. Não é isso? Não dá. A gente resolve tudo usando isso aqui, ó. É assim, né? A vida hoje, aqui no Brasil não se usa mais banco. Ninguém vai no banco para pagar uma conta. Você paga pelo telefone, você conversa com as pessoas
Você manda cartas, e-mails e você... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não usa mais dinheiro, é tudo por aqui. A gente paga pelo telefone, aproxima o telefone de uma máquina, escaneia um código e paga por aqui. Não precisa mais dinheiro, cartão de crédito, nada disso, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Como que ele se vira sem rede social, né? Realmente é difícil imaginar alguém que não tenha redes sociais. E o Ricardo Araújo Pereira não tem. Agora eu quero ver o que ele vai falar. O que foi isso? Há qualquer coisa que me repele naquele universo das redes sociais. O primeiro aspecto eu acho que tem a ver com a privacidade. Eu sempre tentei zelar para manter a minha privacidade. E creio que há ali, por muito que uma pessoa não queira ter redes sociais, revela sempre qualquer coisa. Eu acho, aliás, que as pessoas revelam demais lá. Eu acho que a rede social é uma espécie de derrota comercial das revistas cor-de-rosa, porque deixaram de ter o exclusivo das fotografias dos famosos. As revistas de fofoca, de artistas, de celebridade, fofoca e tal. Mas é a vitória ideológica dessas revistas, porque as pessoas acham mesmo que devem revelar, expor e tal. O que é isso? Você sabe? Aquele fascínio de ver lá, 10 likes neste post. Isto dá um calorzinho. Sim. Né? Eu conheço porque as pessoas que me rodeiam têm redes sociais. Às vezes eu vou a um restaurante, a gente senta-se, a comida vem, eu estupidamente como. A minha mulher diz, calma, eu não fotografei ainda. Eu tenho que tirar da boca, recompor o prato para ela fotografar devidamente. O que você aprende com as suas filhas? Aprendo muito. Às vezes estou a ouvi-las a falar e elas têm graça. Eu quero reivindicar essa influência, mas não sei se posso, porque elas têm graça a falar. Tem aquela coisa que nós também temos, que é de exibir, por exemplo, uma preocupação falsa por um tema minúsculo. No outro dia, uma estava a perguntar à outra: tu já alguma vez viste uma pessoa japonesa a comer queijo? E de repente começaram a refletir sobre, de facto, nunca terem visto um japonês a comer queijo. E nisto foram pesquisar à internet e descobriram que, de facto, embora os japoneses tenham vacas, eles não ligam a laticínios. Não são fortes em laticínios. E de repente estavam a aprofundar esta questão da aversão dos japoneses pelos produtos lácteos durante uma boa meia hora. Eu estava muito divertido a assistir. E qual a importância, Ricardo, ou se você puder compartilhar um segredo, de casamento duradouro? No outro dia eu estava na sala a ver uma comediante americana e a minha mulher entrou na sala e disse: estas calças ficam-lhe mal. E eu não disse nada. E ela disse: a voz dela irrita-me. Eu não disse nada. E a seguir ela disse: eu não acho muita graça. E eu não disse nada. E ela levantou-se e foi-se embora. E eu tenho a certeza que ela foi com a convicção de que nós tínhamos tido uma boa conversa. Eu não abri a boca, nunca. E porquê que você não abriu a boca? Não, eu acho que é melhor assim. Eu acho que facilita, assim. Facilita. Às vezes tenho verificado que o facto de eu proferir opiniões gera desentendimentos. Gera. Meu Deus, que é isso? Te amo, amor. Eu também. Ricardo Araújo Pereira, o que é a vida? Essa é uma pergunta que o Tass sempre faz para todos os seus convidados. Aliás, o Abujamra já fazia essa pergunta no Provoca, sei lá, há 30 anos atrás, quando ele começou. Eu acho que deve ter por aí esse programa já. 30 anos deve ter, ou talvez até mais do que isso. Ele já fazia essa pergunta e o Tass sempre faz. Ele manteve essa tradição do programa, né, de perguntar o que é a vida para os seus convidados. Eu não tenho a certeza de conseguir responder essa pergunta. É um acaso
muito improvável, absolutamente irrepetível e que é melhor a gente ter consciência de que não dura para sempre, porque às vezes eu sinto que estou a viver uma espécie de rascunho da vida. Eu depois, sabe há uma expressão francesa que é l'esprit d'escalier, que significa uma pessoa está no púlpito, diz não sei o quê, quando desce a escada pensa, era isto que eu devia ter dito. Eu acho que vou ter isso quando estiver a morrer, era assim que se vivia, era isso. E, portanto, a gente ter a consciência de que isto não dura para sempre e que já começou, que a gente tem de... enfim, é a melhor resposta que eu consigo dar a isso. Sensacional, né? Pessoal, gato fedorento, não tem nada de... É gato e não é fedorento. O cara é um perigo. Você é muito assediado aqui no Brasil, cara? Nem tanto. Pode falar. Talvez sim. Poderia ser mais. Eu acho que é isso. Posso ser mais... Estou disponível, quero dizer ao povo brasileiro, que estou disponível para ser mais assediado. Aqui no Brasil você está com visto liberado? Estou, sim. Não, não estou. Não está. Muito bom. Muito legal, cara. Meu amigo, achei uma entrevista completamente esclarecedora, me ajudou a perceber um pouquinho mais da personalidade do Ricardo Araújo Pereira. Espero que isso também tenha sido esclarecedora para o público português que já o conhece há mais tempo do que o brasileiro. A gente aqui no Brasil ainda não conhece muito bem os artistas portugueses como a gente deveria, e infelizmente isso foi discutido na entrevista em algum momento. Mas, enfim, muito boa. É uma entrevista excelente, muito bem conduzida, como sempre é, pelo Taz. E o Ricardo Araújo Pereira mostra aí todo o seu talento, seu carisma e também as suas ideias, o que é muito importante pra gente que gosta e que admira o trabalho dele, né? Conhecer um pouco dele é sempre uma boa ideia, né? Conhecer os artistas do que a gente gosta, ver o lado humano deles, isso é sensacional. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Só te peço em troca que você deixe o seu gostei, que você comente aqui quais são os vídeos de entrevista ou alguma outra curiosidade, ou até mesmo de música também, que você queira que eu faça aqui. Pode colocar aí nos comentários, ou até pelo PayPal também, Instagram, Facebook, tá? Fica à vontade. A gente se vê no vídeo de amanhã. Fui!